Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso O Culto Cristão na Bíblia e na História. Nesta ocasião a gente vai conversar um pouquinho sobre o culto antes da queda e iniciamos citando um trechinho da teologia sistemática de Charles Hodge, onde ele escreve o seguinte: na imagem moral de Deus, ou retidão original, inclui-se a perfeita harmonia e a devida subordinação de tudo o que constituía o homem. Sua razão estava sujeita a Deus, sua vontade estava sujeita à razão, seus afetos e apetites à sua vontade. O corpo era o órgão obediente da alma. Não havia rebelião da parte sensível da sua natureza contra a parte racional. Nem havia desproporção entre elas que tivesse de ser controlada ou equilibrada pelos dons ou influências externas. Então, pensemos juntos, nesse quadro, ou seja, nessa situação ou estado de perfeição em que o homem foi criado. Exatamente por conta dessa configuração, dessa plena harmonia de tudo aquilo que consistia o homem, ele estava realmente configurado, adequadamente configurado para a comunhão com Deus. O homem foi criado perfeito. Antes da queda, ele não precisava de religação, de reconexão. Ele não precisava de reconciliação, aquilo que a gente chama de ser religado com Deus. Pelo contrário, o homem interagia com o Criador. Ele comungava com o Criador o abençoava, o instruía, ordenava o seu viver e inclusive se encontrava com ele no jardim pela viração do dia, como nós lemos em Gênesis 1, 28 e 29, Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, 2, 16 e 17, Deus dando instruções ao homem relativas ao jardim, e 3, 8, Deus vindo conversar com o homem na viração do dia. Talvez por isso a Bíblia não mencione nenhum tipo de ritual de culto antes da queda, mas mesmo assim, 4 detalhes de Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, sugerem uma estrutura para o culto. E isso estabelece a nossa trilha de hoje, como segue, em primeiro lugar, essa criação e organização do universo pela palavra de Deus. Além disso, a árvore da vida como um dom sacramental. Em terceiro lugar, uma agenda e um lugar para a comunhão. E, por fim, a formatação do homem como adorador. Essas 4 coisas constam no relato da criação e são todas elas pertinentes, vamos dizer assim, para a nossa compreensão da teologia do culto. Tudo isso, de certa maneira, está nos preparando para responder uma pergunta. Desde a aula passada a gente está dizendo que os conteúdos estudados estão nos ajudando a responder àquela questão: de que modo o culto a Deus foi praticado ao longo da história da salvação no contexto dos pactos bíblicos. E aqui estamos diante do pacto que Deus estabelece com o primeiro casal, com os nossos primeiros pais. Comecemos então pensando nesta criação e organização do universo pela palavra de Deus. A Bíblia inicia com Deus criando e organizando todas as coisas, criando o universo unicamente por sua palavra. E isso estabelece um aspecto primordial do culto, tem a ver com aquilo que a gente já disse nas aulas anteriores, que o culto é uma resposta do homem à revelação de Deus, à palavra de Deus. E é exatamente assim que começa a Escritura, a Bíblia Sagrada. Ela traz esse relato de Deus criando e organizando todas as coisas pela palavra. E a gente encontra nesse relato, desde Gênesis 1, versículo 3 até 2, 3, isso que a gente chama aí de ritmo da criação. Uma ordem de Deus, ele dizendo, haja luz. Ou então, dando um outro comando pertinente à criação, a ação criativa ou organizacional, cumprindo aquela ordem, cumprindo aquela palavra divina, Deus olhando para aquilo que ele realiza, verificando, avaliando, dizendo, isso é bom. Viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era bom. Além disso, uma classificação da obra realizada e uma declaração de término do dia. O cosmos surge em resposta à palavra divina. É isso que diz a Escritura. Deus cria e organiza tudo, simplesmente falando. E encontramos essas expressões, e houve, e assim se fez, dentro desse relato da criação. Essas expressões declaram o seguinte: Deus fala
e o que ele fala é cumprido. E o cumprimento dessas determinações divinas resulta em coisas maravilhosas, em coisas boas, na beleza e na harmonia do universo. Então, desde o início, é como se a Bíblia já dissesse: olha como é maravilhoso quando a palavra de Deus se cumpre. Sempre que a palavra de Deus se cumpre, o resultado é harmonia e beleza. Bloch é um estudioso que a gente tem citado no nosso curso, David Bloch. Ele sugere que não há nenhuma sugestão de culto no relato da criação. E, de fato, não temos, por exemplo, nenhuma ordenança. Deus dizendo: eu quero que vocês me cultuem desta e desta forma. A palavra adoração não é mencionada, a palavra culto não é mencionada aqui. Mas a grande questão é, quando olhamos esta dimensão inicial, ou seja, a palavra de Deus sendo proferida e produzindo, criando e organizando todas as coisas, isso de certa maneira influencia bastante a teologia do culto, porque na teologia do culto a gente vai compreender o seguinte: a igreja foi conduzida já nos primórdios a entender, pelo menos a primeira parte da liturgia cristã, como aquilo que eles chamaram de liturgia da palavra, Deus falando, e agora o que decorre, o que transcorre no culto a partir disso será a resposta a essa palavra de Deus. E ainda que a gente diga isso, que no relato de Gênesis 1 e 2 não há a menção de culto sendo oferecido, tributado ao Criador, mas olhando para outra passagem da Escritura, no livro de Jó, capítulo 38, de 4 a 7, nós encontramos esse registro de que naquela ocasião da criação, Deus foi cultuado por seus anjos. E o termo que a gente encontra está aqui. É o questionamento que Deus faz a Jó na parte final do livro, e ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E todas essas perguntas certamente retóricas, buscando sinalizar para Jó: Jó, você é pequeno, né? Você não é o Criador, eu sou o Criador. Essa é a intenção dessas palavras dirigidas a Jó naquela ocasião. Mas o interessante é que no fim desta fala, ou destes questionamentos, nós encontramos essa declaração: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E John Hartley, que é um comentarista, um estudioso do livro de Jó, ele esclarece o seguinte: olha como ele explica esta passagem. Ele diz: Yahweh questiona Jó sobre a formação da terra utilizando a imagem da construção de um enorme edifício. E por ocasião da colocação da pedra angular da terra, as estrelas da manhã foram reunidas como um coro angelical para cantar louvores a Deus pela glória do seu mundo. No momento em que a pedra era colocada no lugar, os filhos de Deus, ou seja, os anjos, irrompiam em canto alegre, louvando a Deus, o Criador. Uma vez que nenhum ser humano estava presente nessa ocasião, a estrutura interior do universo continua a ser um segredo escondido da humanidade. Mas chama a atenção este fato, não é? Ou seja, nós temos Deus criando todas as coisas. E nesse momento em que Ele está criando, inclusive configurando toda a sua criação para que o seu nome receba glória desta criação, é interessante que os anjos já estão também louvando ao Senhor pelo seu próprio ato criador. Tanto a criação quanto a nova criação, ou seja, a ordem das coisas que é estabelecida pela redenção, tem ligação com a palavra de Deus. E quando você pensa em salvação, salvação é nova criação. Santificação é a organização da alma e da vida de acordo com os comandos divinos. Culto é a resposta de amor ao governo de Deus. Todas essas coisas ocorrem no contexto da aplicação e prática da palavra, das Sagradas Escrituras. A adoração antes da queda é uma resposta de amor a Deus Criador, originada, provida, conduzida pela palavra. Isso quer dizer que no culto cristão nós expressamos a dependência de Deus
aguardando por sua palavra. Nós cremos que a palavra de Deus cria, organiza e vivifica. Esse é um primeiro dado, vamos dizer assim, que a gente extrai do relato da criação e que é muito pertinente para a nossa compreensão do culto. Mas não apenas este, nós temos ainda algo mais a destacar. Porque não apenas temos Deus realizando a criação por meio da sua palavra, mas estabelecendo uma árvore, a árvore da vida, como dom sacramental. Então, nesse momento, vamos entender o que significa isso, a árvore da vida como um dom sacramental. Quem chama a nossa atenção para isso é o teólogo Gerhardus Voss. Ele diz assim: Deus revela o princípio da vida em seu potencial máximo, simbolizado de forma sacramental pela árvore da vida. E a árvore é mencionada em Gênesis 2, versículo 9. Na aula presencial, a gente perguntou para os alunos, o que significa isso, essa forma sacramental? O que significa o sacramento? O que é um sacramento? E nós pudemos conversar um pouco e entender que sacramento literalmente é uma forma de Deus nos conceder vida. Deus estabelece um sinal e esse sinal ou o desfrute dele nos comunicam bênçãos reais, trazem um benefício de Deus para a nossa alma. Benefícios que têm relação com a redenção em Jesus Cristo, como nós entenderemos melhor daqui a pouquinho. Mas nós temos então essa árvore sacramental. E primeiramente é interessante compreendermos isso. Deus é fonte de vida. Ele que concede vida quando ele molda o homem do barro, do pó da terra, e sopra nas suas narinas. Ele é a fonte de toda a vida. Comungar com ele garante o desfrute da vida. Separar-se dele implica morte. É o que vemos em Gênesis 2, 15 a 17. Mas não apenas Deus é destacado no relato da criação como fonte de vida, mas também nós encontramos, além disso, essa ligação, esse vínculo entre vida e prazer. O jardim do Éden, plantado por Deus, é lugar de vida. E o termo hebraico Éden equivale a delícia. Bruce Waltke entende que a etimologia provável dessa palavra é um termo hebraico que significa prazer, deleite ou fecundidade abundante. E Tremper Longman III enfatiza esse último aspecto da fecundidade, dizendo que Éden evoca abundância, mostrando a sua característica luxuriante. E não é sem razão que Davi afirma isso. A comunhão com Deus nos provê de delícias satisfatórias. E Provérbios enfatiza que a busca de prazer fora de Deus ou contrária às ordenanças de Deus produz frustração. Você pode conferir isso no Salmo 16:11, ou no Salmo 36:8, ou em Provérbios 7:18, 22 até 27. E ainda, a árvore da vida, presente no jardim, simboliza uma vida espiritual elevada. E ela é assim chamada de árvore da vida por ser um sacramento, por ser um símbolo da imortalidade que seria outorgada a Adão se ele perseverasse no seu primeiro estado. Isso corresponde à transformação do homem, ou seja, o homem, a partir desse desfrute da vida, ele seria transformado da condição de criatura que podia não pecar, ou seja, aquela possibilidade de não morrer, para a liberdade da glória em bem-aventurança, de não poder pecar, ou seja, a incapacidade de morrer. Buchanan informa que a definição original de sacramento é atribuída a Agostinho e no livro de oração comum é resumida como um sinal externo e visível de uma graça interior e espiritual. Então nós temos essa árvore, esse sinal externo que comunica, que aponta para uma graça interior e espiritual. É o nosso irmão François Turretini que vai argumentar nessa direção. Eis o que ele diz: essa é a verdade e mistério prefigurados neste antigo tipo, a árvore da vida, não terrena, mas celestial. Não somente um sinal e selo da vida, mas realmente a outorgante dela. E é interessante a gente entender o que significa essa expressão, antigo tipo.
O tipo é normalmente algo que a gente encontra na aliança ou nas dispensações anteriores de Deus, especialmente ali no Antigo Testamento, e que aponta para algo que vai cumprir-se, que vai realizar-se no Novo Testamento. Nesse caso, nós temos sempre o tipo que aponta para aquele que virá ou para aquilo que virá, e temos o cumprimento disso, que é o seu antítipo. Então nós temos essa árvore que é um tipo de Cristo, e o antítipo dessa árvore, o cumprimento desse sinal é o próprio Senhor e a sua obra redentora. É por isso que Turretini dirá: esta árvore prefigura Cristo. Cristo é a única árvore da vida, porque ninguém, exceto ele, é o autor da vida eterna. Cristo está no meio da igreja, assim como a árvore estava no meio do jardim. E ele faz isso a fim de viver perto de todos e difundir o seu poder vivificador entre todos. Então a gente está pensando sobre culto e estamos pensando como era esse negócio antes da queda. Entendamos que antes da queda já havia um apontamento para Cristo, para os benefícios que seriam desfrutados a partir de quem ele é e do que ele realiza pelos eleitos de Deus. Então é isso que nós temos no registro da criação. No Éden havia uma árvore sacramental que prefigura tanto Cristo como também os sacramentos do culto cristão. Porque os sacramentos do culto cristão também eles comunicam benefícios que são assegurados por Jesus Cristo na sua obra completa em nosso favor. Deus criou uma árvore não apenas para simbolizar, mas para de fato comunicar vida superior. Então, o que isso nos diz acerca do culto? No culto cristão, não apenas nós expressamos dependência aguardando pela palavra, mas também recebendo os sacramentos. Olha que apontamento interessante já no relato da criação. Além disso, esse relato traz uma agenda e um lugar para a comunhão. Estabelece agenda e lugar. Vamos falar um pouquinho sobre a agenda para a comunhão. No relato da criação, Deus separa um dia para o descanso e para o culto. O relato termina dizendo isso, né? Gênesis 2, de 1 a 3. Deus trabalhou 6 dias e em seguida ele shabá, ou seja, ele descansou no sétimo. É interessante você compreender que a palavra sábado não significa sétimo dia, mas significa descanso. E por causa disso, Deus abençoou e santificou o sábado. E nós temos uma passagem correlata, inclusive, que traz isso, né? Gênesis 31, 17, diz que quando Deus descansou no sétimo dia, ele tomou alento, ele reanimou-se. E entendamos isso, Deus não precisa tomar alento, ele não se cansa nem se fatiga, como diz Isaías 40, versículo 28. O que a gente tem em Gênesis 2, 1 a 3 e também Êxodo 31, 17, quando fala do descanso de Deus, é literalmente Deus acomodando a sua linguagem à nossa capacidade de percepção, como dizia Calvino, né? Que Deus fala conosco como as amas falam com as crianças, né? Como que a balbuciar, descendo da sua altura, a fim de nos ajudar em vista da pobreza da nossa compreensão. E Deus está fazendo isso aí, nessa passagem, para mostrar isso. Olha, prestem atenção, melhor dizendo, na importância deste dia, do dia do Senhor. Deus literalmente separou um dia para descanso. Ele trabalhou esses dias e ele estabeleceu então períodos de descanso. 6 dias entrecortados por um descanso no sétimo dia. Esse descanso é abençoado, é santificado. Nele nós somos reanimados, tomamos alento a fim de cultuar a Deus. A observância desse dia está na ordem da criação, é contida na ordem da criação. Ela tem relação com essa experiência de comunhão com Deus antes da queda e precede a lei. Ela está muito antes do decálogo. A ideia toda é essa, é que o homem ele precisa entender que para cultivar a sua comunhão com o seu Criador, ele precisa então de uma agenda, ele precisa de um tempo separado para isso. Deus providencia o descanso da mente e do corpo e também uma agenda para comunhão diferenciada com Ele, a separação de um dia na semana para o deleite nele. Veja só, não apenas para o descanso do homem, para o descanso do homem em Deus, para que o homem tenha tempo para cultuar a Deus,
Para que nenhum ser humano diga o seguinte: eu não tenho tempo de prestar culto ao meu Criador. Não, eu tenho um dia que Ele me dá para que eu possa, então, ouvir a sua palavra, desfrutar dos sacramentos e desfrutar de uma comunhão diferenciada com Ele. O teólogo O. Palmer Robertson argumenta o seguinte, ele diz: a santificação do sábado indica que o Senhor da criação estabeleceu o modelo pelo qual Ele deve ser honrado como Criador. É certamente apropriado que se separe tempo para o culto a Deus. E mediante a santificação do sábado, Deus indicou que espera que os homens apresentem regularmente a si mesmos. Entende o que é o culto? O culto é aquela ocasião em que a gente apresenta a nossa própria vida, o nosso próprio ser a Deus. Nós apresentamos a Ele o nosso ser, nós apresentamos a Ele os nossos bens. É isso que acontece no culto a Deus. A gente vai entender isso melhor no capítulo 4 de Gênesis. Mas observe bem o que diz esse servo do Senhor. Continuando, ele diz: mediante a santificação do sábado, Deus indicou que espera que os homens apresentem regularmente a si mesmos, bem como os frutos do seu trabalho, para serem consagrados diante dele. O que aprendemos até aqui sobre a adoração, olhando para o relato da criação? Nós aguardamos na palavra, nós recebemos os sacramentos, mas também nós fazemos isso, nós encaminhamos essa adoração em um dia que o próprio Deus estabeleceu na semana para repouso e para culto. E nós vamos entender melhor por que nós, presbiterianos, não cultuamos no sábado. O que aconteceu para que esse dia do Senhor fosse considerado não mais o sábado, mas o domingo? Tudo isso a gente vai explicar na aula 9. O que a gente pode reconhecer por hora é isso: Deus separou um dia. O culto cristão exige uma agenda, mas não apenas uma agenda. O culto cristão também exige um lugar. E quanto ao lugar, nós estamos pensando literalmente nesse espaço criado por Deus, o Jardim do Éden. Antes da queda, Deus providenciou o Jardim do Éden como um lugar de encontro com Ele. E como afirma o nosso irmão Bruce Waltke, este jardim representa um espaço territorial na ordem criada, para onde Deus convida os seres humanos, a fim de que lá desfrutem de felicidade e da harmonia entre eles e Deus, entre si mesmos, os animais e a terra. Deus está singularmente presente aqui. O Jardim do Éden é um templo-jardim representado mais tarde pelo tabernáculo. Querubins protegem a sua santidade, como você pode conferir em Gênesis 3:24, Êxodo 26:1, 2 Crônicas 3:7. Banindo o pecado e a morte, Gênesis 3:23, Apocalipse 21:8. E é interessante essa observação de Waltke. Ele diz assim: uma fé ativa é pré-requisito para este lar. Não é possível permanecer no Jardim do Éden sem uma fé ativa. Veja o que ele diz: dúvidas sobre a palavra ou o caráter de Deus não podem residir no jardim. Ele continua: a topografia, folhagem e rio celestial descrevem a cena de um paraíso no Jardim do Éden. É o santuário arquetípico. Por inferência do texto, Éden, um lugar maior do que o jardim alocado dentro dele, é uma montanha que representa o céu. Então temos esse lugar de comunhão. E a gente vai perceber ao longo da Escritura uma espécie de esforço, de intenção da revelação de Deus para de fato completar isso que é mostrado no relato de Gênesis, lá na consumação, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós podemos identificar paralelos entre esse Jardim do Éden e o paraíso de Deus mencionado em Apocalipse 2:7. E com isso a gente não está invalidando a afirmação do Wolters, aquele teólogo da cosmovisão que diz que a Bíblia começa num jardim e termina numa cidade, uma cidade cheia de glória e honra das nações. Mas o que a gente está dizendo aqui é que a consumação levará a bom termo, de modo aperfeiçoado, de modo pleno, aquela experiência de comunhão adoradora iniciada no Jardim do Éden. Se no Éden a gente tinha comunhão com Deus, lá nós teremos a completação e o aperfeiçoamento dessa comunhão, como a gente pode conferir nos trechos finais da Escritura, Apocalipse 21, de 1 a 4 e também versículo 7, Apocalipse 22, de 1 a 5. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: o culto, ele é uma
experiência de espera pela palavra, de desfrute dos sacramentos, mas também a gente faz isso, né, em um dia específico e em um lugar específico. O culto como encontro com Deus é realizado em um lugar. Por fim, vamos verificar que Deus formatou o homem para ser um adorador. É isso que diz essa parte final do nosso estudo, a formatação do homem como adorador. O relato de Gênesis contém 3 detalhes importantes sobre o modo como Deus preparou o homem para adorá-lo. O ser humano foi qualificado para a adoração. Ele cultua a Deus enquanto o obedece. E ele também cultua a Deus de acordo com os parâmetros, de acordo com a ordem da criação. Vamos entender cada um desses detalhes. O ser humano não é Deus. Essa é a primeira informação de Gênesis. Quando a gente pensa nessa qualificação dele para o culto, a primeira nota a destacar-se é essa. Porque, de certa forma, todas as religiões têm algum tipo de ritual ou cerimônias, né? Ou tipos de cultos diferentes, mas é interessante compreendermos que qualquer crença, qualquer forma de culto que almeje ser bíblica, tem de reconhecer a separação entre Criador e criatura. Isso é extremamente importante. No culto bíblico, nós, criaturas, tributamos glórias ao Criador. Isso quer dizer que a Bíblia rejeita o panteísmo. E o panteísta é interessante. Para ele, até a ideia de cultuar a um Deus criador não é necessário, porque no panteísmo a gente tem essa mistura entre criador e criação, né? Na verdade, o panteísmo é uma doutrina filosófica que é caracterizada por essa extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo. Eles são concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada. No panteísmo, Deus é o mundo, tomado como um todo, e o mundo é Deus. No panteísmo, a imanência divina significa que o próprio mundo é divino. Assim, o mundo é a sua própria causa final e a autoridade final para o pensamento. Então esta é uma declaração comum, né? O mundo é Deus, Deus é o mundo no panteísmo. E uma vez que todas as coisas que existem, elas estão imbuídas dessa divindade, o próprio ser humano é considerado Deus, né? Isso é um dos problemas. Um dos problemas desse sistema é o entendimento de que o ser humano é Deus. E veja como isso é diferente, então, do que é trazido para a gente no livro de Gênesis. Por que para o panteísta não é necessário prestar culto? Ele não precisa cultuar ao Criador. O que ele precisa, como dizem os panteístas, é contemplar, tomar consciência dessa divindade interior, ou então contemplar ou prestar atenção nas coisas que existem. Essa contemplação daquilo que existe substitui o culto prescrito pelas Sagradas Escrituras. Você vai perceber essa ênfase, por exemplo, em algumas religiões orientais, em meditação. E na meditação você contempla uma cachoeira, ou você medita em um lago plácido, e a partir daí você vai desfrutar de serenidade ao perceber que você é um com todas essas coisas. Não há um Deus pessoal, apenas uma energia. Então, nesses termos, é muito distante da orientação bíblica sobre o culto. O Gênesis começa diferente. Deus, o Criador, fez todas as coisas pela sua palavra e criou o mundo, o universo, criou o homem para comunhão com ele. É bem diferente. No relato de Gênesis, nós somos colocados no nosso devido lugar, como seres finitos, dependentes, adoradores. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, exatamente para nos qualificar para o culto, para que agora nós possamos compreendê-lo, possamos ter comunhão com ele, possamos ouvir a sua voz, possamos também nos dirigir a ele com louvor, com adoração, com oração. Por causa dessa configuração, nós podemos conhecer e amar e adorar a Deus e dessa forma ter prazer nesse relacionamento em que ele é glorificado, como diz o nosso irmão, o Dr. D.A. Carson. Além disso, nós somos criados para adorar obedecendo, fomos feitos para cumprir os mandatos da criação, como a gente viu na aula 2. Nós cultuamos a Deus enquanto o obedecemos, e o cumprimento de cada mandato é para o nosso bem e para a glória dele. Adão comungava com Deus em amor,
e enquanto ele comungava, ele cumpria as ordenanças. E essa é a essência do verdadeiro culto. A essência do culto não é tanto você realizar um monte de rituais, mas é mais do que isso, é você adorar a Deus. E essa adoração brotando lá do fundo do seu coração, como expressão do seu amor sincero a Ele. Deus vai dizer, em algumas passagens inclusive, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e que Deus prefere a obediência do que os meros rituais. E você tem aí no slide, à sua disposição, essas passagens que vale a pena conferir. Deuteronômio 6, 4 a 5, 1 Samuel 15, 22, 23, Miqueias 6, 8, Isaías 1, 10 a 20, João 14, 15, 21, 23 e 24. Por fim, nós somos criados para cultuar de acordo com a ordem da criação. É interessante que Deus cria o homem, dá a ele uma auxiliadora idônea, leva ao homem todos os seres viventes para que este lhe dê nomes, e depois cria a mulher a partir do homem. E no fim do relato, Deus permite que o homem dê nome à sua mulher. O Dr. Kaiser Jr., ele informa isso, que no Oriente Próximo, Antigo, dar nome a algo era invocar o seu nome sobre determinada pessoa ou coisa, demonstrando soberania sobre aquilo. Então é interessante que esse dado da criação vai ser usado depois pelo apóstolo Paulo, quando Paulo pensa sobre a organização do culto, tanto escrevendo aos Coríntios como escrevendo a Timóteo. E ele vai chegar à seguinte conclusão, que a liderança do culto, a organização desse culto deve ser masculina. O culto, ele existe para refletir esta ordem da criação. É interessante, então, esse dado que nós temos da criação, do relato da criação, e que é pertinente para o nosso entendimento contemporâneo sobre a adoração. Nós somos criados para cultuar a Deus, de acordo com a boa ordem da sua criação. E dito isso, a gente já pode concluir. A gente conclui dizendo isso. Apesar de Gênesis 1 e 2 não conter instruções litúrgicas específicas, não conter também nenhuma ordem, expressa ali de adoração, mas é interessante que esse trecho da Escritura fornece base para importantes desdobramentos da teologia do culto. Ele permite deduzir elementos e circunstâncias pertinentes para a oração, tais como a palavra de Deus, os sacramentos, o dia do Senhor, o povo se reunindo para cultuar em um lugar e o homem respondendo a Deus com obediência e conforme a ordem da criação. No próximo encontro, nós falaremos sobre a queda e os adoradores verdadeiros e falsos. Muito obrigado por participar desta aula e até lá. Que Deus o abençoe. Fique na graça e paz dele.